Bom, continuando então, nosso vídeo aqui especial para a gente entender um pouquinho mais do contexto bíblico e levando consideração ou em consideração a grandiosidade de Deus, agora também os ensinos judaicos, nós vamos compreender que a Bíblia tem uma sequência lógica. Ela tem uma sequência lógica temporal, que é aquilo que a gente consegue conceber como seres humanos dentro das nossas limitações de compreensão, os aspectos históricos do que nós entendemos como tempo, espaço e cronologia, e tem aquele significado que os estudos judaicos falam de entrelinhas, de compreensões. Gosta de estudar o judaísmo, no judaísmo tem uma linha de judeus ortodoxos, que eles são os racídicos, e eles colocam o seguinte, que cada sequência da Bíblia, ela vai ter 130 significados ou mais, então ela pode ter milhares de significados em uma linha, mas isso a gente vai tratar numa sequência posterior, porque esses são estudos profundos e para a vida inteira. O que eu quero falar para você agora é na questão temporal para você pensar comigo, tá? Depois a gente vai falando em conteúdo nos outros vídeos. E aproveito, se você também tem dúvida, deixa aqui pra gente que a gente vai fazer o máximo para responder dentro dessa sequência da grandiosidade de Deus, do que a gente compreende. E para você, se você não concordar, no máximo vai fazer você pensar no outro sentido, tá ok? Então vamos lá. Estima-se que a Bíblia tenha começado a ser escrita por Moisés, ou Moshe, como falam os judeus em hebraico. Tá? O grande pai da fé. Mas, embora ele tenha escrito a Bíblia, lá na Gênesis, ele começa, ele ganha essa autonomia quando ele é incumbido pelo próprio Deus de tirar o povo do Egito. Aonde a gente está? Vamos lá. Então tem aqui o Moisés, que ele é resultado, ele é veículo, ele é ferramenta de um pacto que o próprio Deus teria feito com Abraão. E aí tem uma historiazinha. Então tem Abraão teve Isaac e Ismael. Ismael, de certo ponto, vai cair fora no sentido dessa Bíblia que vai continuar, mas depois, se você quiser ter mais compreensão sobre esse assunto, é muito importante você estudar sobre Ismael. Para quem não lembra, Abraão é o moço, né, o senhor, que Deus fez o contato com ele, o pai da fé, e ele era casado com a Sara. E a Sara já era velhinha, não podia ter filho. E aí Deus falou que ele ia ter um filho, e esse filho ia ser pai de uma grande nação. E aí ela vendo que não ia ter filho, que os anjos avisaram que ela teria um filho, ela já estava com 99 anos, e aí ela falou, não vou ter filho não. Mandou com que Abraão se deitasse com a auxiliar dela ali, jogando numa linguagem mais contemporânea, e essa moça teve o Ismael. Só que Sara engravidou, o Ismael foi mandado embora, mas Deus também fez um pacto com ele, e a gente vai entender depois em outro lugar aonde foi esse Ismael. Aqui a gente continua na Bíblia que a gente está falando aqui cristã, a gente vai chegar até lá. Abraão, que foi pai de Isaac, lembra que tem Ismael, depois a gente vai voltar nesse assunto, e aí ele continua a linha. Então a Bíblia vai contando essa história de continuação. Então Isaac, Jacó teve José, tem toda uma história que vai acontecendo, e aí José chega no Egito, e quando José chega no Egito, ele consegue levar a família dele para o Egito numa época de grande seca. Eles chegam então no Egito, os israelitas, né? Eles chegam lá no Egito e começam a virar uma grande população no Egito, uma grande população dos israelitas que chegam então no Egito através de José. Nesse período, passa anos após anos, tem um dos imperadores lá do faraó, um manda-chuva lá do Egito, ele fala, puxa, tem muito israelita aqui. Vamos dar um jeito nesses israelitas, porque senão, pelo volume que eles têm, eles podem se virar contra nós e tomar o Egito.
e aí judiar, vai matar todos os menininhos que nascem. E nesse que ele manda nessa ordem, Deus, ouvindo então aquele choro daquele povo, escolhe o menininho, o Moisés, para reverter essa história. E Moisés, a mãe de Moisés, coloca o Moisésinho lá na cesta, leva esse Moisés, vai indo pelo rio. A filha do faraó está lá tomando banho, vê o nenenzinho, toma o Moisés para ela, para educar, e esse Moisés é criado num palácio. E aí ele aprende com os eruditas, ele aprende as coisas da realeza, ele aprende a ler, a escrever, o que naquela época é muito chique, porque muitos tempos passaram e não era tão fácil saber ler e escrever não. Então esse Moisés aprendeu bastante coisa e Deus tinha um propósito para ele aprender. E aí a história vai, eu estou fazendo um resumão bem fácil para você lembrar aí, se você já leu a Bíblia, se você não leu, já vai saber mais ou menos o que é, mas é numa linguagem bem fácil, só para você se situar da importância desse Moisés. E aí, Deus incumbe, né? Ele coloca Moisés como responsável, como a pessoa que vai tirar todo aquele povo do Egito, aqueles israelitas, que seriam hoje os judeus, mas a gente vai chegar nessa história aí. E aí, Moisés tem que tirar esse povo do Egito. E esse Moisés vai enfrentar o faraó, vai tirar esse povo, que é muita gente. E aí tem a história do mar, tem a história das pragas, e você pode acompanhar isso na Bíblia, né? Eu tô dando só um gerazão aqui. Só que o Moshe, ou Moisés, ele vai retirar o povo e aí ele vai escrever a Torá. O que é a Torá, então? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele vai escrever a Gênese, o Êxodo, que é justamente quando a Gênese vai dar uma pincelada de início do mundo, vai dar uma pincelada ali daquela história, da onde que vem esse pacto com Deus, vai contar as histórias dos outros pais da fé que antecederam Moisés, vai sair aqui então no Egito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quando ele está separando o povo, então o povo de Israel vai sair, vai passar 40 anos no deserto, vai combater com guerra, tem toda uma história acontecendo muito legal, e aí até chegar a Gênesis, Levítico, Deuteronômios. Nesse livro aqui, nessa ideia da Torá, o que vai estar acontecendo? Vai acontecer toda uma construção social. É muito importante, mesmo que você não goste de Bíblia, é fundamental você ler para você entender a nossa construção. Bíblia é um livro sagrado, é um livro maravilhoso de explicação histórica que vai fazer você entender o contexto. Nesse livro aqui, até Deuteronômio, que se faz a Torá, Deus vai colocar todo um discernimento de povo, de essência, do que é o certo, do que é o errado, do que se pensar. Vai dar bastante regras para os judeus seguirem, o que seriam os judeus, tá? Até então israelitas seguirem. Moisés vai separar as 12 tribos de Israel, cada um vai ter uma função. É maravilhoso porque você começa a ver a formação social da nossa realidade. Então, quem é responsável por quem que faz o quê, quem que vai fazer o culto, a preparação do sacerdócio, 613 leis, as 12 tribos de Israel vão sair daqui. Então, essa é a Torá. A Torá é seguida pelos judeus até hoje, a gente vai entender depois, mas lembre-se, a gente está falando de Moisés, que está explicando o pai da fé, os pais da fé, está explicando a história da Gênesis, segundo a ordem dele, Abraão, Isaac, Jacó, e está trazendo então o povo para fora do Egito e separando as 12 tribos de Israel. Gente, enquanto isso, existe um mundo acontecendo ao redor. Ficaram os egípcios lá, não ficaram? Não tinha mais gente para trás? Ficaram. O que estava acontecendo na Índia? O que estava acontecendo na Ásia? Será que Deus sumiu? Deus ficou então só com esse povo de Israel? Então pensa, por isso que a gente começou falando da grandiosidade de Deus, porque nós, cristãos, seguimos a Bíblia, mas é importantíssimo que a gente entenda isso, porque tem um tendencialismo do ser humano em julgar o desconhecido. Nesse momento, você tem que entender, opa, será que Deus sumiu? Será que Deus está combatendo com alguém numa guerra entre os outros povos? Será que Deus não está mais em nenhum lugar da terra? Só com esse povo?
Então vamos começar a pensar agora sobre isso, porque tem um tempo histórico aqui de um povo muito específico que vai se organizar com leis específicas dentro de um ordenamento específico. E aí, essa história para aqui? Continua. Como que ela continua? Continua nas 12 tribos, por isso que isso aqui é a base. Entender isso aqui é você entender a base bíblica, porque esse povo aqui vai continuar. Então não é só a Torá vai dar a base, a Torá escrita por Moisés até então, que se saiba, tá? Porque várias coisas acontecem aí nas investigações, nas descobertas, mas aqui você tem que entender que a Torá escrita por Moisés, que são os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, que vai ser a base do que a gente conhece hoje como sociedade cristã. Nossa, estranho, né? Não, não é estranho, não. Também vai ser a base, sabe de quem? Do judeu. Sabe também de quem é a base? Do próprio muçulmano, que conhece bem essa história aqui. Lembra que eu falei do Ismael? Justamente, a gente encontra ele depois lá na frente. É tudo uma construção que você tem que entender, porque Deus não parou aqui. O Deus que eu acredito, ele estava o tempo todo, em todo lugar, entendendo e sabendo tudo, porque a própria Bíblia fala que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, tá certo? No próximo vídeo, a gente vai continuar essa historinha, então, para você entender um pouquinho mais da Bíblia. Até já!